Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Salomão e eu vou fazer a apresentação do edifício Bosco Verticali. É um edifício que foi projetado e executado pelo Estúdio Boeri, e pela equipe, né, do Stefano Boeri e Gianandrea Bareca e Giovanni Lavarra. Peço até desculpas porque eu não sei pronunciar muito bem esse idioma. Mas vamos lá, vamos começar. E o Bosco Verticali, ele está localizado no distrito de Portanova, em Milão, Itália. E ele parte, né, de um esforço que houve para poder revitalizar e reconectar os três bairros adjacentes, que é o bairro Garibaldi, o Varesini e Isola. O projeto ele surgiu em 2007, quando o arquiteto Stefano Boeri observou que a construção do arranha-céu em Dubai eram revestidos de vidro, cerâmica, metal, e isso refletia demais a luz do sol e gerava muito calor. Então ele começou a idealizar algo que tivesse, de certa maneira, a conexão, né, a união da natureza e da arquitetura com esse projeto. O objetivo desse projeto foi criar uma alternativa que integrasse a natureza viva, né, nas fachadas dos edifícios, buscando combater alguns problemas urbanos, como ilhas de calor, poluição, criando um microclima que pudesse filtrar essas partículas, né, contaminantes e absorvesse o CO2. A gente tem alguns benefícios, né, desse projeto, e um dos benefícios é aumentar a biodiversidade, melhorar a qualidade de vida dos moradores, reduzir a temperatura nas fachadas, limpar o ar e contribuir para o bem-estar dos moradores. Isso também é importante também ressaltar que as duas torres, né, abrigam o equivalente a 2 hectares de floresta, ou seja, são 800 árvores e 20.000 plantas, o que equivale a 2 hectares de florestas. Esse edifício é um exemplo pioneiro da arquitetura e da arquitetura sustentável, né? Onde a ideia foi e o objetivo foi de fato alcançado, que foi melhorar o ambiente urbano e que servisse também como um modelo para os futuros projetos em obras criadas ao redor do mundo. Bom, a gente está falando aqui, então, de um caso real, né, de habitação de interesse social, e agora a gente vai entrar nas partes mais específicas desse caso. Aqui, então, a gente tem, né, a localização desse projeto, e nessa localização, como eu já havia dito, né, que fica no distrito de Portanova, em Milão, na Itália, nós temos como aspecto, né, viário, com base na infraestrutura, a utilização de transporte público, e esse transporte público ele contém bicicletas, motocicletas, o uso de patinetes, dentre outros, como meios principais de transporte. Nessa área existe a preferência por locomoção a passeio, uma vez que se trata de um local rodeado de interesses sustentáveis, né? Então eles preferem que a locomoção seja a passeio. A gente pode perceber também que existe pouco tráfego, né? Aqui dá para a gente ver que nós temos aqui uma única rua que transpassa o edifício, né? E essa rua é a rua que tem o acesso do Kissengol, né? Que é a parte de embarque e desembarque de pessoas, aonde aqui pode parar táxi, Uber, né? Enfim, motoristas e tal. E aí essa é a via principal, que é a via Gaetano de Castilha. E
Com isso, a gente percebe que há opções de estacionamento privativo e público nas proximidades, o que de fato é conveniente para os residentes e para os visitantes do Bosco Verticale. Porém, não há estacionamento, não houve previsão para isso e não há estacionamento interno nas torres. Então, as pessoas precisam buscar um local para poder estacionar os seus veículos. E isso meio que obriga as pessoas a utilizar o transporte público, né? Então, aqui a gente também pode ver, ó, que nós temos muitos trajetos para que as pessoas possam utilizar as bicicletas, né? A ciclovia foi muito bem projetada e ela vai passando aqui por vários locais e principalmente pelos locais que vão dar acesso à estação do metrô. A área ao redor do Bosco Verticale ela é bem equipada com infraestrutura urbana e moderna, né? E aí as calçadas são amplas, temos muitas áreas verdes e isso promove um ambiente urbano mais sustentável e acessível. Aqui a gente pode perceber, né, a gente observa que há um certo distanciamento do edifício até a estação. A gente vê que é um distanciamento grande, né, do edifício até a estação. Essa é a estação considerada a estação mais próxima do edifício. Aí vocês vão me desculpar aí o barulho de moto, e, enfim, eu moro num edifício que não é num local muito sustentável, vamos dizer assim. E o barulho aqui é extremamente poluente. Continuando, a gente percebe que houve uma preocupação, né, ao se distanciar desses elementos que pudessem trazer certos emissores de poluentes no edifício. Então, isso inclui as estações de metrô, que apesar de ser uma área muito bem servida por várias linhas, elas estão distribuídas com raios de aproximadamente 5 quilômetros de distância, mais ou menos. Né? Então, aqui tem as linhas do metrô, aqui a gente consegue perceber o edifício, e o distanciamento, né, desse raio, aonde se pode observar de uma maneira bem amadora, né, mas visual, a gente pode observar que de fato é um pouco mais distante as estações do metrô do edifício. O distrito ele é um importante hub intermodal, ou seja, ele é conectado a várias rotas de transporte rodoviário e ferroviário ao redor. Então, não tem só estação de metrô, né? Tem estação de trem também, tem os ônibus, tem as bikes compartilhadas, as motocicletas, os patinetes, que apesar de, no caso das motocicletas, emitirem alguns poluentes, mas é algo que ainda assim emite muito pouco, né? E a caminhada e dentre outros. Aqui a gente vê, né, como parte de benefícios, né, para os moradores, a gente vê aqui a acessibilidade e a proximidade com as estações de metrô, né, aonde eu havia mostrado anteriormente. Aqui a gente vê a estação mais próxima, o interior da estação mais próxima, a estação Issola, e essa estação aqui você já vê que logo atrás nós temos a visão do edifício, né? Do edifício Bosco Verticale. Como qualidade de vida, a gente pode falar a respeito da infraestrutura, que é moderna, e a gente percebe as áreas verdes ao redor, que contribui para uma melhor qualidade de vida, e também oferece espaços para lazer e atividades ao ar livre. A sustentabilidade a gente também tem com relação à integração das ciclovias e as áreas verdes, novamente repetindo, né, que promove esse estilo de vida mais sustentável e saudável para os moradores. Aqui a gente tem a caracterização do projeto. A gente tem a edificação como uma edificação que possui duas torres, uma com 80 metros e outra com 112 metros de altura, e as unidades abrigam um total de 113 unidades residenciais. Como tipologia da área, a gente tem que as unidades habitacionais elas variam, incluindo apartamentos de diferentes tamanhos e layouts, com áreas que variam entre 65 e 450 metros quadrados. De material, a gente percebe que as fachadas das torres são cobertas por painéis de vegetação, ou esses painéis incluindo
substituindo os revestimentos tradicionais por uma camada de plantas que inclui 480 árvores de porte médio e grande, 300 árvores de porte pequeno e 11 mil plantas perenes e rasteiras, além de 5 mil arbustos. A gente percebe que existe também um lado tecnológico, né, e inovador. O projeto ele utiliza um sistema de irrigação todo automatizado para poder manter a vegetação, além de tecnologia de construção sustentável, que ajuda a criar um microclima, filtrando partículas contaminantes e absorvendo também esse CO2. Como solução de infraestrutura e serviço, a gente tem que as torres oferecem diversas áreas comuns, incluindo jardins suspensos, terraços verdes, espaços de convivência para os moradores, infraestrutura, né? E, além disso, o projeto também inclui sistemas de gestão de resíduos, eficiência energética e controle climático, que são serviços que faz parte dos serviços de manutenção e além dos serviços para poder manter a vegetação em dia, né? Além das áreas comuns. A gente percebe aqui que existe esse tipo de serviço para poder fazer a poda da vegetação, para poder fazer alguma manutenção em relação à irrigação ou em relação às placas que eles utilizam, tá bom? Bom, tem um videozinho aqui, que é esse vídeo aqui, que eu vou, na sala de aula, quando eu estiver apresentando, eu vou apertar o play para vocês assistirem, não vou apertar aqui, porque não vai ficar com uma qualidade muito boa, então a gente pode verificar esse passeio aéreo aqui pelo edifício Bosco Verticale em sala de aula. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento, né? Uma análise muito breve do projeto arquitetônico, que, de certa maneira, ele possui as áreas comuns que são muito bem projetadas para os moradores, e essas áreas também incluem espaços de circulação, como lavanderia, salões e também comércios. A circulação do pavimento tipo, por exemplo, ela é muito interessante, porque além das escadas e elevadores tradicionais, os moradores também podem percorrer as varandas e passarelas que se conectam entre as duas torres. Essa circulação vertical e horizontal, ela permite que os residentes possam desfrutar da vegetação e possam ter uma vista mais panorâmica da cidade. A disposição das varandas e das passarelas também cria uma experiência única de movimento dentro desse edifício. Então, aqui a gente tem a planta do pavimento tipo. Por fim, a gente tem na unidade habitacional, o Bosco ele oferece, como eu havia dito antes, uma variedade de tamanhos de apartamentos para poder atender às necessidades dos moradores. O menor apartamento tem cerca de 65 metros quadrados e o maior chega a aproximadamente 450 metros quadrados. Então, imagine viver em um apartamento com um pequeno terraço, floresta, ou desfrutar de um espaço terraço grande, né, com cerca de 80 metros quadrados. Essa diversidade de tamanho permite que os residentes possam escolher o espaço que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Aqui são as varandas, e cada apartamento possui uma varanda com uma jardineira de concreto armado, e ela abriga essas árvores, né, como eu já havia dito antes, e essa altura ela varia. Algumas atingem 3 metros, outras 6 metros, né, outras 9 metros. Aí a escolha da altura depende do espaço livre acima da jardineira. Essas árvores não apenas proporcionam um ambiente natural e sereno, mas elas também contribuem para a redução da temperatura nas fachadas e da limpeza do ar. As fachadas são mutáveis, né? As cores dos edifícios do Bosco eles variam de acordo com a estação do ano, ou seja, existem diferentes espécies de plantas utilizadas. Então, você imagina ver a cidade de Milão em constante mudança, refletida nas cores das fachadas. Essa dinâmica ela vai oferecer uma experiência visual única para os moradores e também para quem observa de fora. A gente vê que são apartamentos realmente muito grandes. A responsabilidade pela gestão das plataformas onde as plantas crescem é do condomínio, tá?
E isso inclui a manutenção e a substituição de toda a vegetação. Além disso, o sistema de vegetação, o sistema de irrigação, ele utiliza águas cinzas, ou seja, são filtradas e reutilizadas dos próprios edifícios. É uma abordagem sustentável, inteligente, e para poder manter esse bosque vertical vivo e é isso, pessoal. Aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como funciona a questão da emissão do CO2, e aqui a gente tem também um, um retrato, né, do espaço utilizado nas fachadas, nas sacadas ou varandas do edifício Bosco Verticale. Eu acho que com isso dá para a gente ter mais ou menos uma noção de como funciona toda a estrutura dessa unidade habitacional. E com isso eu agradeço e finalizo a minha apresentação. Obrigada a todos e boa tarde.